Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Vamos começar mais uma aula. Até então, a gente se ateve a falar de coisas bem gerais das células. Então, a gente falou das organelas como um todo, a gente ficou falando sobre os diferentes tipos de célula que a gente pode ter, né? Célula eucariótica, procariótica, quais são os componentes que a gente vai ter em cada uma dessas células. A gente falou de alguns métodos também que a gente usa para estudar células, como que a gente usa microscópio para observar células. Mas essa parte toda é uma parte que a gente considera uma parte introdutória, são várias coisas que vocês já haviam visto antes, mesmo no ensino médio. Então, eu particularmente, eu considero que a disciplina em si de biologia celular, ela começa a partir da aula de hoje. Por quê? Porque a partir de agora, a gente vai adentrar de fato nas células. Então, a gente vai começar a estudar cada organela com muito detalhe, a gente vai estudar cada função, cada componente. Então, as aulas elas vão começar a ficar agora bem mais específicas, tá certo? Nas próximas 2 semanas, ou seja, 4 aulas, a gente vai falar somente sobre a membrana plasmática, tá certo? Então a gente vai ter 4 aulas para a gente aprender tudo sobre membrana plasmática. Eu considero que membrana, ela forma um componente, um tópico muito importante quando a gente fala de biologia celular. E assim, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que, embora nesse tópico, nessas próximas 2 semanas, eu vá enfatizar principalmente a membrana plasmática que está na face externa, que está na face externa do citoplasma, a gente também precisa ter noção que algumas organelas em específico, em eucariontes, elas também vão possuir membrana plasmática. Então, assim, aqui eu coloquei uma imagem onde a gente tem uma célula, aqui a gente tem o citoplasma, nesse cinza claro. Vocês estão vendo essa marcação em azul? Essa marcação em azul, ela representa justamente o que é a membrana plasmática. Então, se a gente fizesse um corte e olhasse de lado, o que a gente ia ver? Isso aqui tudo é a membrana plasmática. O que é essa bolinha azul? O que são esses losangos laranja? O que são essas peças verdes? A gente vai ver tudo isso ao longo da aula de hoje e vai discutir sobre a função de cada um dessas partes aqui, ó, desses componentes. Mas assim, embora nessa aula eu enfatize essa membrana plasmática da célula, que está separando o citoplasma do meio extracelular. Por que meio extracelular? Porque está fora, estar fora, o que está fora da célula, meio extracelular. Embora eu enfatize essa membrana plasmática, eu quero que vocês anotem no caderno de vocês que algumas outras organelas, elas também possuem membrana plasmática. Vocês lembram que eu falei lá do retículo endoplasmático? Aqui a gente tem a célula, e eu colorei aqui essa cor de vinho, rosa escuro, enfim, a cor que vocês acharem, que vocês estiverem vendo. Isso aqui é o retículo endoplasmático. Se a gente aumentar, esse vai ser o retículo. Se a gente olhar essa basezinha aqui, ó, se a gente fizesse um corte, o que a gente ia ver? A gente ia ver que aí também tem uma membrana. Além da gente ter membrana no retículo endoplasmático, a gente também vai encontrar membranas aonde? No complexo de Golgi, amplificado. Aqui a gente tem um Golgi. Se você olhar aqui, ó, a gente também vai ter uma membrana. E no caso das mitocôndrias, que aqui eu pintei de azul, amplificado, aqui, ó, se a gente for olhar, a gente também vai ter uma
membrana. Toda organela que possui sistema de membranas, a gente fala que faz parte do complexo de organelas com endomembranas, ou sistema de endomembranas, tá certo? Então, só para reforçar, tudo que eu falar hoje, embora o meu enfoque seja na membrana plasmática, também vai poder ser aplicado a membranas de outras organelas, como a membrana do retículo endoplasmático, membrana do complexo de Golgi e membrana da mitocôndria, por exemplo. Bom, nós vamos começar falando então, primeiramente, sobre as funções da membrana plasmática. Vocês vão ver que em alguns momentos da apresentação, vocês vão ver isso aqui, ó, MP. MP é uma sigla para membrana plasmática. Então, se em algum momento vocês verem essa notação, essa MP, vocês já sabem que eu estou falando do quê? Da membrana plasmática. A primeira função da membrana plasmática é fazer o revestimento celular. Aqui eu coloquei um exemplo. Tem duas, a gente consegue ver algumas células. Aqui, ó, nessa parte de dentro, o que que a gente vai ter? A gente vai ter a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela faz o revestimento das células. Aqui a gente tem uma célula vegetal, então além da gente ter a membrana plasmática, a gente vai ter essa camada mais grossa, que é a parede celular, que também ajuda a fazer um revestimento celular. Mas no caso de animais, por exemplo, da célula animal, o único revestimento celular é feito pela membrana plasmática. E além de fazer o revestimento celular, além de fazer a proteção celular, a membrana plasmática, ela também vai definir os limites da célula. Então ela vai delimitar onde que uma célula começa, onde que uma célula termina. Por exemplo, aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Como que eu sei que essas células são células diferentes? Porque a gente possui membranas plasmáticas que estão separando uma célula da outra. Ademais, as membranas plasmáticas, elas também nos ajudam a saber o que é o meio intracelular, ou seja, dentro da célula, dentro. Intracelular, qual é o meio que está dentro da célula, e qual é o meio extracelular, que está fora das células. Bom, eu falei de duas funções da membrana plasmática, porém, a função mais importante de todas, dentre todas as funções possíveis da membrana plasmática, a função mais importante é essa aqui, ó, é a permeabilidade seletiva. O que é a permeabilidade seletiva? Aqui tem uma representação do que seria uma célula, a membrana plasmática da célula, perdão. Aqui embaixo a gente tem o meio intracelular, que é o meio que está dentro da célula, e aqui fora a gente tem o que seria o meio extracelular, é o que está fora da célula. E o que acontece? Fora das células, a gente vai ter algumas moléculas. Dentro das células, a gente vai ter outras moléculas. Muitas vezes, algumas dessas moléculas que vão estar aqui fora, elas vão querer entrar pro meio, para dentro da célula, vão querer vir para o meio intracelular. Ao mesmo tempo, existem algumas moléculas que vão estar dentro da célula e eles vão querer sair. Quem é que decide quem entra e quem sai da célula? É justamente a membrana plasmática. É a membrana plasmática que vai determinar quais são as substâncias que vão entrar, quais são as substâncias que vão sair
E além disso, por onde que elas vão entrar. Porque a gente vai ver na próxima aula. A próxima aula vai ser só sobre a permeabilidade seletiva. A gente vai ter uma aula todinha sobre isso. E nessa aula sobre permeabilidade seletiva, o que vocês vão ver? Uma molécula, ela pode entrar ou sair de uma célula de diferentes modos, por diferentes caminhos. Tudo isso vai depender do quê? Das propriedades básicas na membrana plasmática, certo? Para vocês poderem entender como que funciona toda a permeabilidade seletiva, como que essas moléculas aqui, elas vão conseguir entrar, ou será que elas não conseguem entrar? Nem toda molécula vai poder entrar, tem algumas que vão ser impedidas. Para vocês poderem entender permeabilidade seletiva, vocês precisam obrigatoriamente entender a aula de hoje. Então, quem tiver qualquer dificuldade, que não entender algum ponto, aproveita que a aula vai ficar disponível no YouTube, volta, assiste 1, 2, 3 vezes se precisar. Se ainda não entender a minha explicação, procura vídeos de outros professores explicando as propriedades básicas da membrana plasmática, porque assim, se vocês não entenderem a aula de hoje, vocês não vão entender permeabilidade seletiva e vão ter muita dificuldade lá na frente de entender outros mecanismos que estão ocorrendo na célula. Por quê? Porque vários dependem desse processo de permeabilidade seletiva, vários dependem de transporte via membrana plasmática. Tá certo? Bom, agora que a gente já sabe por cima quais são as funções da membrana plasmática, o que a gente vai fazer? A gente vai discutir um pouquinho sobre a composição da membrana plasmática. Vocês podem ver que aqui eu já coloquei, ó, MP. O que é MP? Membrana plasmática. Lá no primeiro slide, eu falei que se a gente pegasse uma célula e fizesse um corte e colocasse no microscópio, usasse um microscópio eletrônico de varredura, por exemplo, de varredura não, de transmissão, a gente veria uma imagem mais ou menos assim. O que são cada um desses itens? São todos os componentes da nossa membrana plasmática. Para a gente poder entender mais facilmente o que é cada um desses componentes, qual é a função deles, quais são as particularidades deles, a gente pode dividir todos os componentes da membrana plasmática em basicamente 2 grupos. O primeiro grupo, bicamada lipídica, e o segundo grupo, as proteínas que compõem a membrana plasmática. As proteínas são todas essas coisas grandonas aqui que vocês estão vendo. Ó, isso é uma proteína, isso é outra proteína, o roxinho é proteína também. Todos esses componentes grandes são as proteínas. A bicamada lipídica é o que? A bicamada lipídica é composta por essa partezinha aí azul com esses 2 fiapinhos. A gente já vai falar o que são esse, entre aspas, né, esses fiapos. Tá certo? Uma coisa que vocês têm que saber é que a gente, na célula, em geral, a gente vai ter muito mais desses pontinhos azuis aqui, que são os fosfolipídios, porque eles são muito pequenos. Então, acaba que a gente vai ter muito mais molécula de fosfolipídio numa membrana plasmática se comparado com proteínas. A gente tem proteínas, mas elas são grandes. Então, como elas são grandes, a gente vai ter menos proteínas e mais desses fosfolipídios, que são essas bolinhas azuis. A título de facilitar a compreensão de vocês, então a partir de agora eu vou falar primeiro só sobre a bicamada lipídica e depois, da metade para o final da aula, eu vou me ater a falar sobre as proteínas. Bom, o que é a bicamada lipídica?
A bicamada lipídica é a estrutura básica de todas as membranas celulares. Vocês lembram que lá na primeira aula eu falei das células procarióticas e eucarióticas? Uma similaridade entre células procarióticas e eucarióticas é que ambas possuem uma bicamada lipídica. Se você pegar uma célula de uma bactéria, você vai ter essa bicamada lipídica. Se você pegar uma célula eucarionte de uma planta, vai ter bicamada lipídica. Se você analisa uma célula animal, célula eucarionte animal, o que você vai ter? Bicamada lipídica. Vamos pensar num vírus, SARS-CoV-2, vírus que causa uma doença chamada Covid-19. Esse vírus, ele também possui uma bicamada lipídica. Então, isso é uma estrutura básica de qualquer organismo, independente dele ser unicelular, pluricelular, procarionte, eucarionte, todos sempre vão possuir bicamada lipídica. Tá, mas professor, eu tô com dificuldade de entender o que é essa bicamada. Se a gente pegasse só um componentezinho desse, e a gente desse um zoom, o que a gente ia ver? Ai, esse meu círculo ficou meio estranho. Vamos fazer de conta, gente, que isso aqui é uma bolinha, tá? É meio ruim desenhar com essa caneta. Então, se a gente desse um zoom aqui, o que a gente ia ver? A gente ia ver isso aqui. O que é isso que eu desenhei? Aqui, a gente tem um fosfolipídio. Professora, por que você colocou um fosfolipídio com P? Primeiro que P é o símbolo de fósforo, que em inglês se escreve com PH, PHO, em vez de escrever com F, escreve com P. Então, a gente tem essas bolinhas todas, elas são o quê? Fosfolipídios. E essas duas perninhas aqui? Ó, isso aqui é uma perninha, e isso aqui é outra perninha. Lá na primeira aula, vocês lembram que a gente falou sobre os lipídios? Dentro dos lipídios, a gente vai ter uma grande categoria, vai ter várias categorias de lipídios, incluindo os ácidos graxos. Então, esse componente aqui, essa perninha, nada mais é do que um ácido graxo, e essa aqui é outro ácido graxo. Então, cada componente desse aqui nada mais é do que um fosfolipídio ligado a dois ácidos graxos. Isso que é uma bicamada lipídica. O que acontece? A gente vai ter uma camada superior e a gente tem uma camada inferior. Então, aqui, ó, vamos dividir. A gente tem a camada de cima e a gente tem a camada de baixo. Como a gente tem duas camadas, tem uma bicamada lipídica. Por que existe uma bicamada lipídica? Como que ela se forma? A gente vai falar logo a seguir. Bom, vocês devem lembrar lá da primeira aula que eu falei sobre os lipídios, que eu falei sobre água. Se vocês não lembram, vou relembrar agora. Bom, aqui, ó, se vocês olharem, a gente tem bonitinho o fosfolipídio, mais bonitinho do que eu desenhei. Então, ó, aqui, o fósforo ligado a duas cadeias de ácidos graxos. A gente fala que essa bicamada, ela tem um caráter anfílico. O que é um caráter anfílico? Quer dizer que ela é metade hidrofílica, metade hidrofóbica. Professor, eu ainda não estou entendendo. Ela é metade polar, metade apolar. Professora, ainda não entendi. Então, anfílico, metade dela dissolve em água, metade não dissolve. Hidrofílico é igual polar, que é igual dissolve em água.
hidrofóbico é igual a polar, que é igual a não dissolve em água. Ó, a gente tem as gorduras. Vamos pensar no óleo. Óleo é um lipídio. Óleo é hidrofóbico. Óleo é apolar. Óleo não dilui em água. Então, quando a gente analisa a nossa bicamada lipídica, o que a gente vai ter? O nosso grupo fosfato aqui, do fósforo, ele é apolar. Ele dilui em água. Então, nas extremidades, a gente vai ter os nossos grupos fosfato, essa coisa redondinha, ó, hidrofílica, polar, dissolve em água. Dentro, a gente vai ter quem? Os nossos grupos fosfato, que são apolares, que não dissolvem em água. Por que eles são desse jeito? Por que eles se organizam desse jeito? O que acontece? Essa bicamada lipídica, ela se forma espontaneamente, justamente por causa desse caráter dela de metade diluir em água, metade não. Vamos pensar, aqui ó, a gente tem um grupinho fosfato ligado a ácidos graxos. O que acontece? Aqui a gente tem um meio extracelular, ou seja, fora da célula. E aqui a gente tem o nosso meio intracelular, dentro da célula. Tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular, a gente vai ter o quê? A gente vai ter líquidos. Vai ser necessariamente água, às vezes não é água, mas são substâncias que são polares, substâncias que diluem em água. E o que eu falei? O fosfato, o grupo fosfato, aqui essa tá em vermelho, bolinha vermelha, eles se dão bem com água. E aqui a gente também tem grupos fosfato que se dão bem com água. Porém, os nossos grupos de lipídio, as cadeias de ácidos graxos, elas não gostam de água. Elas odeiam água. Elas fogem da água. Então, naturalmente, quando a gente considera essa cadeia externa, o fosfato, ele vai ficar virado para a água e os grupos de ácidos graxos, eles vão tentar fugir da água. Então, naturalmente, vai começar a ter uma organização dos grupos fosfato ficando aqui, ó, na parte externa da membrana, para proteger os ácidos graxos que estão aqui tentando se esconder da água. Então, os grupos de fosfato, eles formam como se fosse uma barreira para não entrar água, para a água não entrar em contato com os ácidos graxos. Vocês conseguiram entender como que é formada essa bicamada lipídica? Ele é um processo espontâneo, ele é um processo natural. Então, se você olhar aqui, ó, olha, os grupos fosfato, eles vão estar todos encostadinhos um no outro, para evitar que não vai passar água por aqui, ó, não passa água, olha, é totalmente juntinho, é justo para não entrar água. A mesma coisa por baixo. Vai entrar água por aqui, ó? Não vai entrar. Então, o grupo fosfato é como se ele estivesse protegendo essa bicamada de ácidos graxos, para ela não precisar entrar em contato com água. Então, desse modo, o que a gente vai ter? Aqui fora a gente pode ter água, a gente vai ter moléculas que não vão conseguir passar para dentro da célula. Elas não vão conseguir passar facilmente do meio extracelular para o meio intracelular. E a mesma coisa, essas moléculas que elas vão estar aqui, elas não vão conseguir sair. Por quê? Porque o fosfato, ele está barrando todas as substâncias de poderem penetrar aqui e entrar em contato com ácido graxo, porque ácido graxo não gosta de água. Nossa, Mari, mas então como é que faz para essas substâncias entrarem e saírem das membranas?
A água vai ficar presa dentro da célula? A água vai ficar presa fora da célula? Como que tem essa troca de moléculas? Vai ser justamente aí que vai entrar as proteínas. A gente vai ter proteínas que vão ficar nesse meio aqui. A gente vai falar depois detalhe de todas as proteínas, mas só para adiantar, a gente vai ter proteínas que vão começar a penetrar aqui, vão mergulhar nessa bicamada, abrir um espaço, e aí sim essas proteínas elas vão permitir que a gente tenha troca de moléculas entre o meio extracelular e intracelular. Por quê? Porque se dependesse só da bicamada lipídica, não ia passar a molécula polar. Não ia, por quê? A gente tem aqui essa barreira de ácido graxo. A água não mistura com óleo. Ele não deixa a água passar, ele não gosta de água. Qual é a aplicação disso na vida real? Por que que isso é relevante pra gente? Por que que eu tô explicando aqui pra vocês sobre bicamada lipídica? Agora, desde o ano passado, na verdade, vocês devem conhecer um vírus chamado SARS-CoV-2, e ele causa uma doença, não sei se vocês já ouviram falar, chamada de Covid-19. O que tem a ver a bicamada lipídica com a Covid, a importância de lavar as mãos e a aula de hoje? Aqui eu coloquei para vocês como que é o vírus. Se a gente pegasse, eu fizesse um cortinho aqui, um corte, e a gente aumentasse para ver como que é a membrana, aqui ó, em rosa, a gente tem a membrana plasmática do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. O que eu falei lá no primeiro slide? Todo ser, toda célula, ela possui uma bicamada lipídica. Independente de ser, da gente estar falando de procarionte ou eucarionte, independentemente de estar falando de vírus, bactéria, a gente vai ter seres com uma bicamada lipídica, uma bicamada igual essa aqui, ó, com muita gordura. O que acontece então? O SARS-CoV-2 é um vírus que tem essa bicamada lipídica. Como que a gente podia fazer para destruir esse vírus? Lembra, a gente tem um vírus com uma membrana anfílica com uma parte apolar, uma parte que não dilui em água. Interessantemente, o sabão, ele consegue destruir, ele consegue quebrar moléculas lipídicas, ele consegue quebrar gordura. Vamos pensar, você tem uma louça que está bem engraxada, assim, você comeu carne, uma carne com gordura, fica uma gordura no prato, né? Se você passa o detergente, não sai aquela gordura? Por quê? Porque o sabão, ele ajuda a quebrar aquela gordura. É a mesma coisa, pode ser aplicado aqui no exemplo que eu tô dando com o Covid com vocês. Se vocês entram em contato na mão de vocês, vocês apertaram, cumprimentaram alguém que tem Covid, estava com Covid na mão. Covid vai passar para a mão de vocês. No momento que vocês passarem sabão e lavar a mão, o que vai acontecer? O sabão, ele vai quebrar as moléculas lipídicas que esse vírus tiver. Então ele vai acabar quebrando a membrana plasmática desse vírus. A partir do momento que você rompe a membrana plasmática desse vírus, ele está inutilizado. Esse vírus, ele vai morrer. Então por isso que aparece tanto na mídia falando lave a mão com bastante sabão. Por quê? Porque o sabão, ele ajuda a quebrar moléculas lipídicas. E o Covid-19, a Covid-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, esse vírus, ele tem muito lipídio na membrana plasmática, então passa o sabão, ajuda a quebrar os lipídios que tem nessa membrana, inutiliza o vírus e você está livre, tá certo? Então sempre lembra, lava a mão
lavar a mão é importante para ajudar a quebrar a membrana plasmática do vírus. Espero que esse exemplo ajude, inclusive, vocês a lembrar que tem lipídio na membrana plasmática, não só do vírus, qualquer membrana plasmática, bactéria, animal, planta, tá certo? Bom, a gente segue falando então da nossa bicamada. Aqui tem uma bicamada bem grande, ó. Nesse laranja, não sei bem se é um laranja, esse tom aqui, ó. Eles são os grupos fosfato, cada bolinha é um grupo fosfato que a gente tem ligado a ácidos graxos. Se você olhasse, se a gente pegasse uma pessoa viva, tivesse a oportunidade de ampliar, assim, olhar o que está acontecendo na membrana plasmática dela agora, a gente ia observar que a membrana plasmática, ela é extremamente fluida, ou seja, a membrana plasmática, ela se mexe. Por isso que eu coloquei esse GIF aqui para vocês. Isso não é isso é real. As membranas plasmáticas, elas são fluidas. E essa fluidez, essa movimentação, ela vai depender da temperatura do corpo e da sua composição, ou seja, os componentes da bicamada lipídica. Por quê? Eu estou mostrando aqui uma bicamada só com grupo fosfato e 2 ácidos graxos, embora algumas membranas plasmáticas, elas podem ter também outros componentes associados. No caso de células eucariontes, a gente tem colesterol associado à membrana plasmática. Então, vamos pensar que a gente fez um corte na membrana. Olha quem está aqui de novo. Grupo fosfato, 2 ácidos graxos. Fosfato, ácido graxo. Só que no meio, às vezes, entre o fosfato, a gente vai ter quem? Uma molécula de colesterol. Então, colesterol. Lembrando, somente eucarionte vai ter colesterol na membrana. Procarionte, como bactéria, não tem, certo? O colesterol, ele vai ter a capacidade de alterar a fluidez da membrana, a flexibilidade dela. Então, dependendo, deixa eu ver se coloquei mais um slide aqui. Então, dependendo de quanto colesterol tiver numa membrana, mais ou menos flexível essa membrana será. Então, novamente aqui, a membrana com colesterol. O que que acontece? Em altas temperaturas, o colesterol aumenta a interação com os fosfolipídios, diminuindo a mobilidade da membrana plasmática. Aqui embaixo era para ser o contrário. Aqui embaixo era para ser em baixas temperaturas, o colesterol, vamos mudar aqui, e em baixas temperaturas, o colesterol diminui a interação com os fosfolipídios, diminuindo a mobilidade da membrana plasmática. Mari, isso está muito abstrato para mim. Vamos pensar numa gordura quando a gente esquenta e quando a gente deixa a gordura num lugar mais frio. O que que acontece? Vamos pensar que a gente tem um pote de manteiga, por exemplo. A manteiga é uma gordura, dá pra gente fazer uma analogia aqui. Se você deixa a manteiga em altas temperaturas, o que que acontece? A manteiga, ela não fica mole, ela não fica mais móvel, não fica mais maleável. Então, o que que acontece? Quando a temperatura está alta, o colesterol também ele vai tender a ficar mais maleável e vai deixar a membrana plasmática mais maleável. Em baixas temperaturas, não. Em baixas temperaturas, vamos pensar de novo na manteiga. Uma manteiga não fica bem dura quando fica a noite inteira na geladeira? Ela fica pouco maleável, né?
Então, quando a temperatura está baixa, o colesterol ele vai deixar a membrana plasmática mais rígida. Importante, como eu já falei, né? A membrana plasmática dos procariontes, quem são procariontes? São as bactérias. Elas não têm colesterol. Essa rigidez que eu tô falando, ela só vai ser propiciada pelo colesterol no caso de eucariontes, animais, plantas, fungos. No caso de bactérias, quem é que vai dar essa rigidez para a célula? Quem é que vai dar estabilidade? Vai ser a parede celular. Lembra, lá na primeira aula de bactéria eu falei que as bactérias têm parede celular, que podem ser gram-positivas ou gram-negativas. Em geral, quando ela é gram-positiva, você tem muito peptídeo glicano, então você vai ter uma parede celular extremamente rígida. Quando é gram-negativa, você vai ter menos peptídeo glicanos, mas ainda assim, ele vai, essa parede celular, ela vai dar uma rigidez para a bactéria, certo? Como no caso dos eucariontes, a gente não tem peptídeo glicano para dar essa estabilidade, como nem sempre a gente tem parede celular, então essa rigidez, ela é provida por quem? Pelo colesterol. Bom, falei do colesterol, porém, não é só o colesterol que pode estar associado com uma bicamada lipídica. Em algumas ocasiões, a gente também pode ter glicolipídios associados com a nossa bicamada lipídica. O que é um glicolipídio? Vamos quebrar essa palavra aqui para ser mais fácil de vocês entenderem. Lipídio, gordura, né? Ok. E glico, quem é glicolipídio? Glico vem lá dos carboidratos. Lembra lá na primeira aula que eu fiquei falando dos açúcares? Ó, vamos pensar, glicose. Glicose é um açúcar. Então, em geral, quando a gente tem glicolipídios, a gente vai ter carboidratos que vão se associar aos lipídios. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem um grupo que a gente chama de glicolipídios. Por que ele é um glicolipídio? Porque ele é um carboidrato que está ligado a quem? A um fosfolipídio. Em geral, esses glicolipídios, eles são muito importantes para a célula, porque eles podem atuar, por exemplo, na comunicação entre células. Então, você tem células que estão uma do lado da outra. Ao invés das células se encostarem, em vez de um fosfolipídio encostar no fosfolipídio da outra célula, pode acontecer do glicolipídio ir lá e fazer de conta que aqui a gente tem um outro glicolipídio, ó. Vocês não deem bola para os meus desenhos, porque eu já não desenho muito bem e desenhar com esse pincel aqui não é muito fácil. Ó, aqui a gente tem uma outra célula. Aqui é a membrana da outra célula. Aqui é o grupo de glicolipídios. Pode acontecer das células se comunicarem justamente através desses glicolipídios. Uma vai mandar uma mensagem para a outra. Pode acontecer também dos glicolipídios evitarem que as células se choquem. Também acontece quando, às vezes, eu falei que a membrana plasmática ela é muito fluida, né? Às vezes elas estão se mexendo tanto que poderia acontecer de uma membrana se chocar com a outra. Então, os glicolipídios, eles funcionam como um amortecedor para justamente amortecer o impacto, amortecer o choque que você tem entre diferentes membranas plasmáticas, entre membranas plasmáticas de diferentes células. O que eu tinha para falar sobre a bicamada lipídica, por hora, era isso. Nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre as bicamadas lipídicas, só que antes da gente avançar, a gente vai precisar saber sobre as proteínas também, porque
uma bicamada lipídica, ela vai estar associada a proteínas. Aqui a gente fez um corte. Olha quem tá aqui de novo. Olha, a bicamada lipídica tá sempre presente. Vamos lá. Isso aqui é um grupo fosfato. Isso aqui são ácidos graxos. A gente não vai ter prova, mas se eu tivesse prova, certamente a gente pode saber que eu perguntaria para vocês o que que é isso aqui, o que que é isso aqui. Então, numa membrana plasmática, a gente tem as nossa bicamada lipídica, e o que a gente vai observar são que, além da bicamada a gente vai ter também proteínas. Então, aqui a gente tem uma proteína, aqui a gente tem outra proteína. Por que que a gente tem essas proteínas com bolinha mesmo? Lembra, proteínas são junções de aminoácidos. Vários aminoácidos formam peptídeos, peptídeos formam proteína. Os aminoácidos, eles são representados por bolinhas. Então, aqui, ó, a gente tem uma proteína. Aqui a gente tem outra proteína. Ó, aqui em verde é diferente, mas é uma proteína também. A seguir eu vou falar de cada um desses tipos de proteína, qual é a função delas, para que elas servem. Esse slide aqui tem um comentário interessante, porque assim, embora a bicamada lipídica, com o grupo fosfato, com os ácidos graxos, eles forneçam toda a estrutura básica da membrana plasmática, lembra aquela membrana fluida que se mexe? Quem executa as funções de verdade, quem executa as principais funções da membrana, são as proteínas. Ó, as proteínas. Por quê? Lembra que eu mostrei nesse slide aqui? O que que acontece? Essa bicamada lipídica, ela é chata. Ela não gosta de interagir com a água. E o que a gente mais tem na nossa célula é o quê? É água. Então, se dependesse só da bicamada lipídica, a gente não ia ter interação com água e nem com nenhuma outra molécula capaz de interagir com a água. A bicamada lipídica, ela não interage com moléculas polares. Ela não gosta de moléculas polares. Então, a membrana, ela precisa justamente de proteínas, e vai ser as proteínas que vão fazer a comunicação com todas essas substâncias polares, com moléculas polares, com moléculas de água, tá certo? Bom, a principal função de todas, as proteínas da membrana, elas têm inúmeras funções. Porém, a principal função delas é fazer o transporte de moléculas. A maioria dessas moléculas solúveis, moléculas polares, moléculas que se diluem em água. Então, como a bicamada, em roxinho a gente vai ter uma proteína, em roxo ou azul, e aqui a gente tem em vermelho moléculas polares. Como essas moléculas polares, elas não conseguem atravessar por aqui, elas não conseguem, não dá para atravessar aqui. Elas vão precisar, essas moléculas que querem entrar na célula, lembrando, aqui a gente tem o meio extracelular, fora da célula, e aqui a gente tem o meio intracelular, dentro da célula. Como essas moléculas, elas não podem atravessar pela membrana plasmática, elas precisam passar por dentro das proteínas. Então, a principal função das proteínas é justamente ajudar as moléculas a passarem, a entrarem para dentro das células. Na aula que vem, a gente vai falar sobre os diferentes tipos de transporte, porque a gente pode ter transporte de molécula grande, molécula pequena, de íons. A gente vai ter transporte em diferentes sentidos também, transporte do meio extracelular para o intra, do intra para o extracelular. Então, existem inúmeras categorias. Tem molécula
que é extremamente solúvel em água, tem molécula de água mesmo, tem soluto, tem solvente. É um mundo. O transporte de moléculas através da membrana é realmente um mundo. Então, a aula que vem a gente vai falar só sobre isso com calma para vocês poderem entender bem. Mas a princípio de hoje, o que eu quero que vocês guardem? Principal função da membrana, da proteína de membrana, é fazer o transporte de molécula. Algumas proteínas, vocês lembram que eu falei que os lipídios eles podem ser associados a carboidratos, né? Então, aqui a gente tem os lipídios, em laranja, ó, glicolipídio. O que é um glicolipídio? Um carboidrato que está associado a um lipídio. Só que a gente também pode ter o que a gente chama de glicoproteína. O que é glicoproteína? São carboidratos que estão associados a proteínas. Então, ó, proteína, um grupo de carboidrato ligado a uma proteína, um grupo de carboidrato ligado a uma proteína. A gente tem então aqui glicoproteína. O conjunto de glicoproteína e glicolipídios forma o glicocálice. Então, quando você olha uma membrana, às vezes você vai ver um monte dessas coisinhas aqui, ó, um monte desses carboidratos associados à membrana plasmática. Ele vai poder estar associado ou a proteínas ou a lipídios. Se o carboidrato está ligado ao lipídio, glicolipídio. Se o carboidrato está ligado à proteína, glicoproteína. Conjunto de glicoproteína e glicolipídio, glicocálice. Ah, e só uma coisa interessante para vocês, uma função outra. Antes eu tinha falado que o glicolipídio, por exemplo, ele atuava na comunicação entre células, evitando o choque entre células. A glicoproteína tem funções bem semelhantes. E uma coisa bem interessante, uma função bem legal de tanto glicoproteínas quanto glicolipídios, é que eles funcionam também como... Eles ajudam a reconhecer quando você tem alguma célula estranha no seu corpo. Então, muitas vezes, quando você recebe um sangue que não é seu, você pode ter alguma reação, é justamente porque está tendo... as glicoproteínas e os glicolipídios estão reconhecendo isso como um corpo estranho. Então, nesses casos, isso acontece no caso de transplante de órgão também. Então, muitas vezes, para quem vai receber sangue ou mesmo receber outro órgão de outra pessoa, é preciso tomar um remedinho para desativar as glicoproteínas e glicolipídios para evitar a rejeição. Bom, continuando então para falar das proteínas. Lá no começo eu falei só de modo bem geral que na membrana plasmática a gente tem proteína. No entanto, se a gente olhar com detalhe, com calma, vocês vão ver que a gente tem proteínas de diferentes formas, diferentes tamanhos e que estão ligadas à membrana plasmática de diferentes formas. Então, ó, aqui em rosinha a gente vai ter proteína, só que em verde aqui, ó, a gente tem outras proteínas. Será que ela tem a mesma função? Essa e essa tem a mesma função? E será que essa aqui, olha, que atravessa toda a membrana, será que ela tem a mesma função dessa aqui, que é menorzinha? Para que servem essas proteínas diferentes? De formatos diferentes. A gente pode separar as proteínas que a gente tem na membrana em diferentes categorias. A primeira categoria que a gente tem são as proteínas integrais. Então, olha, aqui tem uma proteína integral, aqui tem outra proteína integral, aqui tem outra e aqui tem outra. O que é uma proteína integral? Proteína integral é toda aquela proteína que está mergulhada
membrana plasmática. Então vocês conseguem ver, olha, ela tá aqui, ó, realmente em contato com a membrana plasmática. Ela arruma um espacinho, essas proteínas, elas arrumam um espacinho, empurram os fosfolipídios um pouquinho para o lado, se encaixam e ficam ali. Essas a gente chama de proteínas integrais. Dentro das proteínas integrais, a gente tem uma outra subdivisão. A primeira é a transmembrana. Transmembrana é toda aquela proteína que atravessa a bicamada lipídica. Então aqui ela está atravessando, aqui ó, você consegue ver que ela atravessa de uma ponta a outra. Aqui também a gente tem uma transmembrana. Essa aqui não, essa aqui tá só um pouco mergulhada, ela não é transmembrana, essa aqui também não. Mas essa que atravessa, ela é transmembrana. Essa que atravessa também é transmembrana. Toda essa proteína, toda proteína que for considerada transmembrana, ela é extremamente importante para quê? Ela vai ser extremamente importante para que ocorra o transporte. O transporte de moléculas, transporte de soluto, transporte de solvente, do meio extracelular para o meio intracelular ou vice-versa. Do meio intracelular para o meio extracelular. Outro tipo de proteína que a gente vai ter, essa transmembrana em geral, ela vai carregar mais moléculas. Porém, tem algumas proteínas dessas que também atravessam a bicamada lipídica, que elas vão transportar especificamente água. Então, ó, aqui a gente tem o nosso grupo fosfato ligado ao ácido graxo. A gente chama essas proteínas que transportam água de proteína de canal. A proteína de canal, ela vai ter uma forma um pouquinho diferente da proteína de membrana, porque ela tem uma espécie de canal mesmo. Se você olhar, eu não lembrei de mostrar outra imagem para vocês, mas é como se a gente tivesse uma proteína que tivesse um canudinho. E é justamente um canudinho por onde vai passar água. Lembra que a água não pode passar por aqui? A água não pode passar pela bicamada lipídica, porque a bicamada lipídica ela tem uma parte que é apolar. Então é isso aqui, ó, é apolar. Os ácidos graxos não vão deixar a água passar. Então, se a gente quer que a água entre, ou se a gente quer que a água saia da célula, se a gente quer que uma água ela vá do meio extracelular para o meio intracelular, ou vice-versa, do intra para o extracelular, a gente vai precisar de proteínas integrais, proteínas que são mergulhadas na membrana plasmática e que tenham uma espécie de canudinho que vão permitir essa passagem de água. Bom, por outro lado, a gente tem essas proteínas integrais, que são as proteínas que estão mergulhadas. As mais importantes, gente, dentro das integrais são as que atravessam a membrana plasmática, porque é justamente essas proteínas integrais do tipo transmembrana, principalmente, que vão ajudar no transporte de moléculas entre o meio extra e intracelular. Porém, a gente também pode ter proteínas que são periféricas. São umas proteínas que elas não estão mergulhadas na membrana plasmática, porém elas estão ali pertinho, elas são mantidas ali através de associações que elas têm, por exemplo, com o esqueleto da célula, que são o citoesqueleto, né? A gente pode ter no citoesqueleto microtúbulo, filamentos de actina. Então, elas vão ter ligações covalentes tanto com o esqueleto quanto com a membrana plasmática. Essas proteínas periféricas, elas não têm uma função tão relevante para vocês. Então, por isso que eu não vou falar tanto delas. As mais importantes que vocês precisam lembrar são das proteínas integrais, são as proteínas que estão mergulhadas, estão embebidas
na membrana plasmática, na bicamada lipídica, perdão, e em especial as proteínas transmembrana, que são as que atravessam a bicamada lipídica de uma ponta a outra. Essas são as mais importantes. Na aula que vem a gente vai falar muito ainda sobre essas proteínas integrais transmembrana. Bom, a gente já está se aproximando do final da aula. Então aqui vamos fazer um panorama geral, vamos fazer uma revisão zona, assim, do que a gente viu até agora. Então, ó, o que é o branco? O branco são grupos fosfato. O amarelinho, ácidos graxos. Então a gente tem a nossa bicamada lipídica. O que mais que a gente tem aqui? Ó, proteína integral transmembrana. Uma proteína integral não é transmembrana, que ela só está meio mergulhada. Proteína periférica. Olha aqui a proteína canal que eu falei, ó, proteína integral de canal. Olha o canalzinho para passar água. O que mais que a gente tem aqui? Uma proteína em outro formato. E essas coisinhas aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui. Eles vão ser os carboidratos. Lembra? Quando o carboidrato está ligado com a proteína, a gente tem uma glicoproteína. Ó, glicoproteína. Tem mais glicoproteína por aqui? Não. Ó, glicoproteína aqui, glicoproteína aqui. Quando a gente tem um carboidrato que está ligado a um lipídio, a gente tem o quê? Um glicolipídio. Ó, tem um glicolipídio aqui. Tem outro grupo de glicolipídio aqui. Tá certo? Bom, essa aqui é a estrutura básica de uma membrana plasmática. E se vocês olharem nos livros textos, se vocês olharem no livro, por exemplo, do Albert, do Junqueira e Carneiro, ou outro livro referência sobre biologia celular, especificamente falando sobre membrana plasmática, eles vão falar sobre o quê? Sobre o modelo do mosaico fluido. O modelo do mosaico fluido nada mais é do que a estrutura básica de uma membrana plasmática. Sempre que falarem em modelo do mosaico fluido, lembrem dessa estrutura aqui, ó. É essa estrutura com a bicamada fosfolipídica, que tem grupo fosfato, que tem ácido graxo, que vai ter proteína integral, proteína periférica, que tem colesterol, no caso de célula eucarionte, que tem glicolipídio, que tem glicoproteína, glicolipídio, glicoproteína formando quem? Glicocálice. E assim, esse modelo do mosaico fluido, ele representa a organização estrutural da membrana plasmática. E embora possa parecer uma coisa bem óbvia pra gente, pelo menos para mim parece, esse modelo ele foi descoberto há pouquíssimo tempo. O modelo do mosaico fluido, essa representação estrutural da membrana plasmática, ela só foi proposta na década de 70 por esses dois senhores aqui, ó, o Singer e o Nicholson. Esse senhor aqui faleceu, o Singer, Jonathan Singer faleceu recentemente, o Garth Nicholson ainda está vivo. Então foram esses dois senhores que representaram, que criaram a ideia de modelo de mosaico fluido representando a organização estrutural da membrana plasmática. Por que eles deram esse nome? Que nome estranho, mosaico fluido. Esse nome, não sei se faz sentido. O que significa mosaico fluido? Eles chamaram de mosaico porque a membrana plasmática, se você olhar de cima uma membrana plasmática, vocês vão conseguir ver nesse GIF que eu coloquei, a membrana plasmática ela parece um mosaico mesmo, com um monte de proteína por cima, assim, se você olha, é um mosaico, vocês sabem o que é mosaico, né? Então, você vai ter as glicoproteínas e tem um monte de proteínas, perdão, vocês vão ter os fosfatos que vocês vão ver de cima, né? Aqui, ó, no laranja, que forma a bicamada lipídica.
E no meio dos grupos fosfato tem justamente o quê? Essas proteínas mergulhadas. E ele chama de fluido, também dá para ver nessa imagem, porque a membrana plasmática ela se mexe, ela é móvel, ela é flexível. Então, dependendo se está mais quente, ela vai estar mais móvel ainda. Se está frio, ela vai estar menos maleável. Então, lembra, sempre que falar de modelo de mosaico fluido, está se falando do quê? Da organização estrutural da membrana plasmática. Por que mosaico fluido? Porque ela parece um mosaico sendo olhada de cima e porque ela se mexe, ela é móvel, ela é fluida. Certinho, gente? Alguma dúvida? No caso de dúvida, eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês. Na próxima aula a gente vai tirar todas as dúvidas. Seja lá sobre a bicamada lipídica, seja sobre o caráter anfílico delas, proteína, os tipos de proteína, modelo do mosaico fluido. Se tiver qualquer dúvida, anota. Tá bom? Bom, eu recomendo que vocês leiam 3 páginas do capítulo 5 do Junqueira e Carneiro. É um capítulo que fala sobre membrana plasmática. E das páginas 83 e 86, eles vão falar justamente sobre tudo isso que eu falei hoje. Então, se vocês quiserem revisar, ver com outras palavras o que eu mostrei para vocês, ou verem algumas curiosidades, deem uma olhada no capítulo 5. São 3 páginas só, para ler de 83 e 86. Esse capítulo, eu já postei lá na nossa sala de aula virtual. Tá bom? Então, hoje vocês já estão liberados. Bom descanso e até a próxima aula.